Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma honra muito grande estarmos aqui nesta noite e nesta oportunidade revermos os irmãos que nós já conhecemos. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Adilton, louvar a Deus pela vida da irmã Fran, também do irmão Gustavo, que nos recebem aqui de forma muito gentil em Portugal, sendo esta a nossa segunda vez aqui. E nós ficamos constrangidos com o jeito tão dócil e tão amável com o qual os irmãos nos recebem aqui. Obrigado, viu, Fran? Obrigado, pastor Adilton. Deus abençoe, Gustavo também. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Israel. Deus o abençoe, é um prazer revê-lo, estar com ele aqui esses dias, tem sido uma bênção edificante para nós. Quero louvar a Deus pela vida do irmão José, que tive a oportunidade de conhecer agora. Deus abençoe. Também nosso querido evangelista Sidney, Deus o abençoe. Uma satisfação estar com o Senhor, rever aqui a missionária Neuza. Ano passado nós também tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, né? E agora estamos aqui de novo, e isso é muito bom. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Roberto, meu cunhado. Deus abençoe também pela direção maravilhosa do culto aqui, celebração a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da Madalena, minha mana. Eu trago um abraço para os irmãos lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em São Paulo, da minha igreja em Barueri, também do meu pastor ali, pastor Davi Fonseca. Trago um abraço também da minha família, minha esposa, irmã Mônica, também os meus filhos, a Mônica Caroline e também o Eduardo, que as famílias desta igreja sintam-se abençoadas e abraçadas em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui hoje, Deus permitindo, estaremos amanhã também e estaremos nos dias 27 e 28 finalizando esse trabalho que nós demos um título aqui, Palavra de Deus que gera milagres. Nós estamos também transmitindo pelo Facebook e os irmãos aí possam compartilhar com outras pessoas. E se estiverem por aqui, por Santarém, por Almeirim, venham a ouvir a palavra de Deus nesses dias. Serão dias abençoadores, tem sido dias abençoadores. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo de número 5, vamos ler do versículo 1 ao 11. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles então jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam noutro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que eles tinham apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, que agora em diante você vai pescar muita gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria hoje de pregar aqui, subordinado ao tema Deus nos chama para coisas maiores. Os irmãos podem repetir isso no 3? 1, 2, 3. Deus nos chama para coisas maiores.
E quando eu estava preparando essa mensagem, esboçando e escrevendo sobre isso, Deus colocou no meu coração uma palavra. E a palavra de Deus não é uma palavra de derrota. A palavra de Deus não é uma palavra de desespero, nem de desesperança. A palavra de Deus é: eu vou levar o meu povo a viver coisas maiores. Eu vou levar o meu povo a viver experiências mais profundas. Deus nos chama para viver coisas maiores. Talvez, se você já está satisfeito, pouco desta palavra se aproveitará para você. Se você já atingiu o seu ápice, nada desta palavra será útil para você. Mas se há uma indignação no seu coração, se há um inconformismo no seu coração, se há uma irresignação no seu coração, e você diz: Senhor, eu quero viver coisas maiores, eu quero experimentar um relacionamento mais profundo, Deus nos vai levar a viver coisas maiores. Deus vai te levar a experimentar coisas maiores. E eu quero tomar a história de Pedro para ilustrar como Deus nos leva a viver coisas maiores. E eu quero começar dizendo que Pedro, irmãos, ele já se achava grande. E é claro que existem aqueles que se acham grandes porque possuem manias de grandezas. Outros são grandes mesmo. E Pedro, ele já era grande, ele já era capaz, ele já era pleno, e ele poderia se satisfazer com isso, com tudo aquilo que ele já tinha até aquele momento, que já o fazia, que já o tornava um cidadão, um judeu, uma pessoa distinta, uma pessoa singularizada. Mas o Pedro, ele, apesar de ter suas próprias grandezas, ele foi chamado por Jesus para viver coisas maiores, porque não importa quão grandes sejamos na horizontalidade, Deus quer verticalizar a nossa vida e nos fazer viver coisas estupendas, extraordinárias. Eu gosto muito de uma palavra, que é uma palavra da língua portuguesa, que ela diz assim: Deus deseja que vivamos coisas exponenciais. Essa palavra é uma palavra que não é tão simples, nem de falar e nem de entender, e não é uma palavra muito utilizada, mas é uma palavra importante. O exponencial é aquilo que é extravagante, é aquilo que é extraordinário, é aquilo que vai além do limite, é o transbordo. Deus deseja que vivamos coisas maiores, em nome de Jesus. O Pedro já era grande, e eu separei aqui algumas razões de sua grandeza. Por exemplo, o Pedro era grande porque ele era judeu, e os irmãos sabem que o judeu, ele tem, além, do sangue abrâmico, ele tem também a bênção de ser o povo escolhido por Deus. Em Êxodo 19, Deus fala ao povo de Israel através de Moisés: todo o povo da terra é meu, todas as nações são minhas, mas Israel é o meu povo peculiar, ou seja, Israel é o meu povo especial, Israel é o meu povo distinto. E Pedro tem essa grandeza, essa nobreza, essa distinção. Pedro é judeu, e ele não é um judeu comum, ele é um judeu que tem a bênção de Deus de ser um povo escolhido. Agora o Pedro tem outra razão de grandeza. Ele era provavelmente da tribo de Naftali ou da tribo de Zebulon. Por quê? Porque ele era natural de Betsaida. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abra em João capítulo 1, versículo 44. Por gentileza, Fran, se puder colocar para nós, João 1, 44, que mostra que Pedro, ele é da tribo de Naftali ou da tribo de Zebulon,
porque ele é de Betsaida. Olha o que diz o texto: e Filipe era de Betsaida, cidade de André e cidade de Pedro. Sabe o que significa a palavra Betsaida? A palavra Betsaida é a junção de duas expressões do hebraico, e esta palavra, esse termo Betsaida, significa casa de pesca, ou casa do pescador. Quer dizer, o Pedro, primeiro, ele é judeu. Segundo, ele é um indivíduo extraordinário. Por quê? Porque ele é da casa do pescador. Ele é um indivíduo que tem uma boa origem, uma boa ancestralidade, uma boa ascendência. Se você olhar para a história de Pedro e a cidade de Pedro, você vai ver que não é uma cidade qualquer, paupérrima, esquecida, lá no rincão do mundo. Não, a cidade de Pedro é a cidade de Betsaida, era o berço da pesca. Aonde é o berço da pesca aqui em Portugal? Eu não sei, mas deve ter alguma cidade litorânea nesse vasto litoral português que você tem aí um lugar que é mais destacado da pesca. Talvez o senhor saiba muito bem sobre isso. Qual é a cidade aqui conhecida como a cidade da agricultura? Deve ter uma cidade da agricultura. Qual é a cidade que é a cidade do turismo, ou a região do turismo? Algarve. Muita gente fala de Algarve aqui, que é uma área aqui que é propícia para o turismo. Então quer dizer, quando você vem de uma grande cidade, de uma megalópole, de uma cidade importante, aquilo que tem a ver com a sua cidade também se transfere para você. Paulo tinha orgulho de falar das suas duas cidades importantes. Primeiro, quando Paulo foi provocado num momento, ele disse: eu sou de Roma. Por quê? Porque Roma era a mãe do mundo antigo. Então ele dizia: eu sou de Roma, né? Ele tinha a ideia de que ele era mais valorizado se dissesse que era de Roma. E segundo lugar, não que ele era de Roma porque nasceu em Roma, mas ele era de Roma porque tinha dupla cidadania, ele era romano. E em segundo lugar, Paulo dizia: eu sou de Tarso. E Tarso na Cilícia era o berço da intelecção, da intelectualidade. Então Pedro, ele também tem essa grandeza, a grandeza de vir de uma grande cidade. Ele não veio das cidades periféricas, ele não veio das cidades menos importantes, não, ele veio de uma cidade importante daquela região chamada Betsaida. Talvez hoje Betsaida seja esquecida e reduzida a uma região muito que tem um valor muito mais relacionado à sua história do que à sua realidade atual. Mas naquele tempo, num tempo em que as pessoas viviam também da atividade agrícola e da atividade marítima, Pedro era um indivíduo da melhor das cidades, ali nesse sentido de pesca, que era Betsaida, a casa de pesca ou a casa do pescador. Terceiro lugar, o Pedro tem também uma outra grandeza: ele é filho de Jonas. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus fala o nome do pai de Pedro quando ele diz, vamos ler aí, Mateus capítulo 16, versículo 17, por gentileza. Seja teu nome, meu Pai. Ah, é? Vamos desligar o som, então vamos lá. Mateus 16, 17, por favor, leiamos todos juntos. Mateus 16, 17. Por favor, Fran. Glória a Deus, aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui, nesse texto, Jesus fala de forma subliminar, de forma implícita, o nome do pai de Pedro. O nome do pai de Pedro é Jonas. Por quê? Porque em aramaico a expressão bar ali, esse prefixo bar, era utilizado para filho, e depois vinha o Jonas. Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Pedro é filho de Jonas, ok? Muito bem, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não era órfão. No mundo de guerra, como era o mundo do primeiro século, em que os pais iam para a guerra, em que os filhos perdiam os pais muito cedo e tinham que conviver com a orfandade, Pedro não teve esse problema. Pedro, ele foi identificado pelo seu pai, ele teve
essa relação com o pai, e o pai foi conhecido, mostrando que ele tinha uma família que lhe amparava. É interessante que Pedro, ele vai tendo grandezas. Ele é judeu, ele é de Zebulon ou de Neftali, ele é da cidade de Betsaida, e ele tem a segurança de ter aprendido com o seu pai, de ter convivido com o seu pai, de ter talvez até trabalhado com o seu pai. Ele tem a oportunidade de viver num tempo de muitos órfãos na companhia do seu pai. O Pedro, ele também tem uma outra grandeza. Vamos lá. Ele era irmão de André. Em Mateus 4, o Senhor Jesus encontra os dois irmãos juntos na praia trabalhando e os chama para serem pescadores de homens. Se a gente puder ler o versículo 18, Fran, de Mateus 4, olha o texto do versículo 18. O 18 diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos biológicos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Aí o 19, Jesus vai e os chama, dizendo: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então Pedro, ele é grande, porque ele é um indivíduo que tem irmão, ele tem família. Eu me lembro no meu período lá da escola, que quando queriam bater em mim, eu dizia assim: a minha família é grande, a minha família é de 18 pessoas, e aí o pessoal já ficava com medo, já me respeitava mais, por causa do medo da minha família. Minha família nem era tão valente assim, mas só o fato de ser uma família numerosa já dava medo, né? Então, quando você tem irmão, quando você tem família, você fica bem amparado. No Salmo de número 28, ele fala assim, que o homem deve ter muitos filhos. Por quê? Porque se ele tiver muitos filhos, quando ele for levado ao tribunal, que naquele tempo funcionava nas portas das cidades, ele não ficará envergonhado. Por quê? Porque ele terá muitas testemunhas para relatarem os seus grandes feitos, as suas características. De modo que ter irmão é bom ter a Madalena como minha irmã, né? É bom ter tantos irmãos como eu tenho, porque você se socorre de um, socorre do outro, ajuda um, ajuda o outro, e daqui, assim, numa situação ou noutra, os irmãos vão se ajudando. Então o Pedro, ele é grande, porque ele tem irmão. Veja que Pedro, irmãos, ele tem grandezas, ele tem motivos de orgulho, ele tem motivos de satisfação. Ele também é grande, em quinto lugar, porque ele era casado. Olha o texto de Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, por gentileza. Mateus 8, 14 e 15. Aqui nesse texto de Mateus 8, 14 e 15, leiamos: e Jesus, entrando em casa de Pedro, ele viu a sogra deste acamada e com febre. E no versículo 15 diz: e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantando-se o servia. Então vejam que aqui nós vemos que o Pedro, ele era casado. Tem muita gente que sofre porque perdeu a esposa ou perdeu o esposo, seja por conta da viuvez, ou seja por conta de uma separação, ou seja por conta de um divórcio. E tem muita gente que não casou. E aí nós temos dois tipos de pessoas que não casaram: aquelas que não casaram e estão satisfeitas, e aquelas que não casaram e estão amarguradas, angustiadas porque não encontraram alguém. O Pedro não. O Pedro, ele tem família, ele tem casa, e ele se dá bem com a sogra. Alguém algum dia disse, até fazendo uma brincadeira de mau gosto, que o Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Mas essa é uma brincadeira de mau gosto, porque na verdade o Pedro não só amava a sua sogra, como cuidava da sua sogra. A sua sogra morava em seu ambiente, em sua casa. Ele servia a sua família com a sua casa. Outra grandeza de Pedro: o Pedro, ele era pescador, mas ele não era um pescador qualquer, ele era um pescador autônomo, ele era um pescador proprietário do seu próprio barco de pesca. Eu quero ler com os irmãos o texto que nós estamos trabalhando, que é Lucas 5, agora o versículo de número 3, e aqui nesse versículo de número 3, fala que o barco era de Pedro. Olha o que diz, Lucas 5, 3, aqui vai dizer isso aqui, ó: e entrando num dos barcos, o texto diz ali claramente,
que era de Pedro, ou de Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. É interessante que a palavra grega que aparece ali é a palavra roné sinomos, que quer dizer o seguinte: essa palavra era usada para indicar quando uma coisa pertencia de fato a alguém. Pedro tinha de fato o seu próprio barco. Eu converso bastante com o Paulinho, e essa semana eu estava falando para ele a respeito de uma diferença que existe, pelo menos no direito imobiliário brasileiro, que tem a ver com posse e propriedade. Tem gente que tem a posse, tem gente que não tem a propriedade. Tem gente que tem a propriedade e não tem a posse. E o mundo perfeito é que você tenha a posse e a propriedade. O Pedro, ele tinha tanto a posse quanto a propriedade. O Pedro era pleno. Pedro tinha uma empresa. Não é brincadeira ter empresa, não é brincadeira ter empresa. Quem já teve empresa aqui sabe do que eu estou falando. Não é brincadeira, é muita responsabilidade. E não é brincadeira você ter pessoas trabalhando para você. E se nós fôssemos aqui gastar mais tempo, eu iria mostrar para os irmãos que Pedro tinha pessoas trabalhando para ele. E não é brincadeira você ter mais de um barco. Um pescador ter o seu próprio barco, que ele vai lá, se vira e volta de forma autônoma e solitária, é um nível de responsabilidade. Agora, quando você manda homens ao mar sem que você garanta o retorno dele para suas famílias e com provisões, é algo muito difícil. Então Pedro, ele é um homem grande, porque ele tem o seu próprio barco. Ele não é o dono de um barco, ele não é de um único barco, ele não é empregado de outro pescador, não, ele tem a sua própria empresa. Dá uma ideia de que havia ali uma espécie de cooperativa de pescadores, e o Pedro pertencia a essa cooperativa, que outros pescadores também cooperavam, trazendo os seus barcos, e o Pedro estava ali. Parece que o Pedro mostra uma espécie de gestão. Ele já é um homem um pouco mais maduro, e ele mostra um pouco de gestão, um pouco de direção, um pouco de habilidade, não só para operar o barco em si, mas também para conduzir homens, para conduzir pessoas. Outra coisa, sétimo lugar, o Pedro, ele também tem uma estabilidade financeira. O texto, ele vai falar que Pedro, irmãos, ele tinha pescadores trabalhando com ele. Olha o texto de Mateus 4,18, que nós já lemos aqui. E Jesus, andando junto ao mar, viu dois irmãos chamado Pedro e André, os quais lavavam as redes, ou melhor, lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Aqui mostra o Pedro numa certa grandeza. Primeiro, ele é dono do barco, ele é dono da empresa, ele tem o seu irmão André trabalhando com ele, ele faz parte dessa cooperativa, e nós já lemos que ele tinha uma casa. Eu não sou adepto daquela teoria que um pregador lá no Brasil, aqui em Portugal, graças a Deus, vocês estão blindados destas coisas, glória a Deus por isso, mas lá no Brasil surgem cada pregadores lá interessantes, e surgiu um pregador esses dias lá, dizendo que o Pedro era riquíssimo, era multimilionário, e ele partilhava com Jesus a posição assim de homens mais ricos daquela região, porque Pedro era no barco e Jesus era na carpintaria. Só que diferente da carpintaria atual, dizia esse pregador, inventando história, né? Porque isso não está na Bíblia, que Jesus, ele fazia um móvel assim, ó. Então ele ganhava muito dinheiro, ele tinha casa na praia e vivia uma vida nababesca, uma vida luxuosa. Isso é uma viagem desse pregador. Jesus era um homem simples, Jesus era um homem que ele mesmo definiu a sua vida dizendo que as raposas têm os seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, dizia Jesus, não tem aonde reclinar a sua própria cabeça. Jesus não tinha riqueza, mas Pedro, ele tinha autonomia, ele tinha casa própria. Pedro, ele tinha barcos, ele tinha empregados, ele coordenava a cooperativa. Isso mostra a sua grandeza. Eu, quando estava preparando essa mensagem, fiz uma pesquisa e eu descobri que em 1986 arqueólogos estavam escavando perto do Mar da Galileia, no norte de Israel, e eles encontraram ali um barco da época de Jesus,
um barco do primeiro século da era cristã, e esse barco ficou sendo chamado como o barco de Pedro, ou o barco de Jesus. Ele é um barco que mede 8 metros de comprimento, por 2 ou 3 metros de largura, e era movido a remo. Ele era movido a remo e também ao vento. Pedro, ele tinha essa habilidade de ter recurso financeiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é fácil ter uma casa? Não é. Eu tenho um apartamento lá no Brasil, mas o meu apartamento ele tem 54 metros. Eu já paguei algumas prestações, mas eu ainda tenho pelo menos mais 18 anos para pagar do apartamento. Quer dizer, se eu viver até 18 anos, se eu pagar todos os meses, aí lá no final vou poder pedir uma quitação e poder colocar só o meu nome lá e o nome da minha esposa na matrícula. Então eu não tenho um apartamento. O que eu tenho é um carnê que vem com uma chave de um apartamento. O dia que eu deixo de pagar o carnê, eu perco o apartamento. É assim. Não é fácil ter casa. Não é fácil você comprar uma propriedade. Mas o Pedro não tinha esse problema que a gente tem. O Pedro não morava de aluguel, o Pedro não morava de favor, o Pedro não pedia albergue para ninguém. O Pedro abrigava e albergava pessoas. Ele tinha condições financeiras. Então o Pedro é grande. Outra coisa, o Pedro é grande também, em 8º lugar, porque ele tinha uma vida religiosa. Eu quero ler com os irmãos João, capítulo de número 1, versículos 35 a 40, e estes textos aqui, eles deixam claro que Pedro e André eram seguidores de João Batista, antes de virem seguir Jesus. Isso quer dizer que o Pedro tinha uma boa vida religiosa. Ele era um homem que lia a Torá, ele era um homem que frequentava a sinagoga, ele era um homem que tinha esperança no Messias, ele era um homem que fazia orações. Vamos ler, João capítulo 1, 35, olha o texto. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos discípulos dele, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles responderam e disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª, o 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Quer dizer, Pedro e André, antes de seguirem Jesus, seguiam João Batista. Mas João Batista, irmãos, ele nunca se arroganteou, ele nunca se colocou na posição de ser o Messias. Ele dizia que ele era apenas o precursor, ele dizia que ele apenas apontaria o caminho, ele dizia que ele apenas prepararia o caminho. Ele diz: eu sou apenas uma voz. Mas quem é o Messias? Quem é o Salvador? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Deus encarnado? Quem é o sumo sacerdote da nossa esperança? É Jesus Cristo. A Ele vocês devem seguir. E o Pedro e o João então, o Pedro e o André então vão seguir a Jesus. Mas ele tinha uma vida religiosa, ele já era grande, ele já tinha contato com Deus, ele já tinha leitura das Escrituras Sagradas. Outra coisa, em 9º lugar, o Pedro, ele podia se achar grande também, porque ele era, ou melhor, foi chamado, de indouto, lá em Atos capítulo de número 2, mas ele foi chamado de indouto, não no sentido de ser totalmente ignorante, mas no sentido de não ser doutor. Ele não era doutor como Paulo, ele não era doutor como Apolo, mas Pedro sabia ler, sabia escrever, pois ele escreveu 2 cartas, e ainda ele sabia empresariar, empreender, liderar, conduzir. Pedro era grande, mas apesar de todas as suas grandezas, um dia Pedro encontra-se com Jesus em Lucas 5, e quando ele encontra-se com Jesus, ele faz uma proposta para Pedro. E qual é a proposta? A proposta é: se você está satisfeito com o que você já conseguiu, eu não tenho muito o que dar para você. Se você já está satisfeito, já está pleno, já está realizado, já está completo, você não tem muito a receber de mim. Mas se você se sente indignado, se você se sente ainda irresignado, inconformado, se você se sente ainda carente, se você ainda deseja viver algo mais,
eu tenho algo mais para você. Eu tenho algo mais especial, algo mais poderoso, algo glorioso, algo extraordinário. Deus, Ele quer nos ensinar a viver coisas maiores. Os irmãos aqui, todos vocês têm a grandeza de vocês. Me faltaria tempo aqui para elencá-las, mas eu estou falando aqui a irmãos que são profissionais. Eu estou falando aqui a pessoas que estão comendo, bebendo, se vestindo. Eu estou falando aqui a pessoas que já têm uma família, já têm construído alguma coisa, já têm um nome, já têm uma história, já têm um know-how. Eu estou falando aqui a pessoas que poderiam sentar-se em berço esplêndido e dizerem o seguinte: eu já conquistei de tudo. Se eu estou aqui falando a você e você está satisfeito, essa palavra eu já disse, não é para você. Mas se você ouve a voz de Deus e diz: Senhor, eu tenho mesmo, porque o Senhor tem me dado, mas eu quero viver coisas maiores da sua parte, eu quero viver coisas mais abundantes da sua parte. Aleluia, Deus tem para você, Deus tem para nós, Deus tem para cada um de nós. Aleluia, aleluia, coisas maiores. Eu gosto muito do espírito de Paulo. Paulo, ele era quem era, mas quando ele escreve aos Filipenses, olha só, pastora Dilma, Filipenses é uma das últimas cartas, não a última, mas uma das últimas cartas de Paulo. Paulo já tinha escrito muitas cartas, Paulo já tinha viajado o mundo, Paulo já tinha aberto igrejas, Paulo já tinha feito coisas extraordinárias. Dava para Paulo, Fran, dizer assim: eu não tenho mais nada para conquistar, não tem mais nada para mim. Mas olha a fala de Paulo em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: Madalena, eu não julgo que eu haja alcançado, aleluia, glória a Deus, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Nessa fala de Paulo, eu não julgo que eu haja alcançado, tem a ver com uma indignação, tem a ver com uma insatisfação, tem a ver com um desejo ardente no seu coração de viver coisas maiores, de viver coisas maiores. Se você já está satisfeito, eu quero dizer para você, essa campanha não é para você. Mas se você quer viver coisas maiores, Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem impulsionamentos, aleluia, Deus tem arranques, Deus tem propulsão. Deus, aleluia, tem projeção maiores. Deus tem projeções maiores. Deus tem projeções maiores. Deus tem projeções maiores. Deus tem projeções maiores. Paulinho, você que é professor aposentado, mas um professor nunca deixa de ser um professor, já ensinou botânica em algum momento, seja na aula que alguém faltou e você foi substituir, e você sabe muito bem que as borboletas, elas têm fases na vida, não é isso? E a primeira fase da borboleta é ser uma larva, não é assim? E depois de ser uma larva, o que acontece com ela? Ela entra para o casulo, é um outro estágio, e aí ela pode se satisfazer como larva, ela pode se satisfazer como um animal preso no casulo e secar e morrer ali. Mas ela pode também estourar aquele casulo, aleluia, e viver coisas e experiências extraordinárias. Se você quiser ficar fechado, se você quiser ficar reduzido, se você quiser ficar ali naquela posição, naquela estagnação, tudo bem, Deus vai te respeitar, você vai para o céu, vai entrar no céu. Mas se você quiser viver coisas maiores, Deus tem coisas maiores. Deus tem um plano mais profundo. Deus tem uma pesca abundante e gloriosa. Deus tem coisas maiores para a sua família, coisas maiores para o teu ministério, coisas maiores para a tua vida profissional, coisas maiores para a tua vida ministerial. Deus tem coisas maiores. Pedro, você já é grande, Pedro, mas eu tenho coisas maiores a fazer na sua vida. Quem recebe essa palavra, levante a mão, por gentileza, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração. Ô pastor Adildo, presta atenção aqui nesse texto. A palavra de Deus tem que ser comida como se come comida japonesa com o hashi. É o hashi o nome daqueles do palitinho, não é isso? É o hashi. Você come lá com aquele hashi, não é assim? Como é que você faz para comer com aquilo lá? Você tem que pinçar produto por produto. Não dá para fazer igual eu gosto de fazer, uma colherada e mete na boca. Não dá. Você tem que comer produto por produto. Você tem que pinçar item por item. A palavra de Deus também é assim. E olha como Deus vai impulsionando Pedro. Primeiro, Deus diz assim: Pedro,
eu quero dizer para você, meu filho, que eu quero que você me siga com radicalidade. Só vive coisas maiores quem segue Jesus com radicalidade. E o texto vai falar em Lucas 5:11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e ele e o seu irmão seguiram Jesus. Só vive coisas maiores quem decide seguir Jesus com radicalidade. Com radicalidade. Enquanto você fica com um pé no barco do mundo e um pé no barco da igreja, você não vive coisas maiores. Deus não pode te confiar coisas maiores. Mas o dia que você decide no seu coração viver pela obra, morrer pela obra, servir a Cristo e louvar a Cristo, aleluia, Jesus olha e diz: esse me escolheu com radicalidade. Eu escolhi Cristo com radicalidade. Aleluias, eu sou radical. Não um radical no sentido de ser fanático, não um radical no sentido de não estar aberto a conhecer algo novo. Não é essa radicalidade. É uma radicalidade por Jesus. Ninguém me faz sair de perto de Jesus. E isso eu não faço porque em mim mesmo há condição e força. Eu faço e falo isso porque todos os dias eu me humilho a Jesus, eu clamo por misericórdia, eu peço ao Espírito Santo para que venha sobre mim. É a minha primeira oração e a minha última palavra no dia: Jesus, Jesus e Jesus. Deus deseja, aleluias, que sigamos Jesus com radicalidade. A Bíblia condena o coração dobre. A Bíblia condena ficarmos em cima do muro. A Bíblia condena cochearmos em dois pensamentos. A Bíblia condena a mornidão. Parece que a Bíblia é mais branda com a frieza do que com a mornidão. Porque o indivíduo que é morno, se ele fosse frio, ele seria alvo da evangelização. E se ele fosse quente, ele seria alvo de viver coisas maiores. Mas quando ele é morno, ele não é nem evangelizado e nem impulsionado, ele fica estagnado. E lá no Brasil, aqui vocês também foram blindados disso, glória a Deus por isso. Mas lá a dengue tem feito uma festa lá, e a dengue é transmitida através de um mosquitinho, e aquele mosquito lá, ele se propaga, ele se reproduz por meio de água parada. Aí a gente tem um ditado lá no Brasil que diz: água parada junta mosca, água parada estraga, água parada junta bicho. Quando você fica morno, você fica como água parada, que a morte vai se estabelecendo ali. Mas quando você decide, rompe e diz: eu não vou ficar cocheando em dois pensamentos, eu não vou ficar com o coração dobre, eu não vou ficar com um pé na igreja, um pé no mundo, eu não vou ficar com o meu coração dividido, não! Eu vou abandonar as redes, eu vou deixar os barcos, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Quando você toma essa decisão com radicalidade, Jesus toma a decisão também de impulsionar sua vida, aleluia, de impulsionar seu ministério. Deus quer que você viva coisas maiores. Quem está disposto a viver coisas maiores, levante a mão por gentileza. Quem está disposto a seguir Jesus com radicalidade, levante a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Nós vivemos coisas maiores, em segundo lugar, quando reconhecemos que somos pecadores, mas que em Cristo nós podemos receber perdão. Em Lucas 5:8 diz aqui que Pedro, quando ele viu Jesus, ele disse: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, uma coisa é que Deus nos chamou para sermos, irmã Neuza, pescadores e não pecadores. A língua tem a mesma fonética, mas o significado totalmente antagônico. Deus não quer que a gente seja pecador, Deus quer que a gente seja pescador e não pecador. Entende o que eu estou dizendo? Deus quer homens e mulheres, aleluia, que pequem, porque essa é a realidade da nossa vida. Quem diz que não peca já cometeu pecado, já mente. Mas nós podemos pecar. Mas uma coisa é um indivíduo duro, resistente, que não se humilha, que não se rebaixa. Mas outra coisa é aquele indivíduo que tem um coração amolecido, quebrantado, e que diz: Senhor, eu pequei, mas eu peço a Ti perdão pelos meus pecados.
Eu fico comparando às vezes, ô pastor Adilto, Davi e Saul. O senhor sabia que se a gente fizer um estudo pormenorizado na vida de Saul e de Davi, nós vamos encontrar que Davi, irmãos, ele peca mais do que Saul. Mas tem uma coisa que distingue Davi de Saul: os dois são pecadores, mas é que o Davi, quando ele peca, ele chora, ele se humilha, ele se arrepende, e ele faz um compromisso, aleluia, de abandonar o seu pecado. Depois ele vai até cometer outro pecado, mas aquele ali, ele vai vencendo e vencendo e vencendo. E o Saul não, o Saul se fecha, o Saul não se arrepende, o Saul não se humilha, o Saul tem a tristeza do remorso, mas não tem a tristeza do arrependimento, Israel. Isso diferencia homens grandes que vivem coisas grandes de Deus e homens pequenos que vivem no mesmo patamar e no mesmo status e no mesmo ponto. Deus não nos permite avançar enquanto o nosso coração não seja um coração quebrantado na sua presença. Nós vamos errar, mas nós vamos nos arrepender dos nossos erros. Nós vamos errar, mas nós vamos pedir perdão. Nós vamos errar, mas nós vamos nos comprometer a corrigir a nossa rota, a corrigir a nossa vida, a corrigir os nossos passos, aleluia, para agradar ao Senhor. A igreja não é feita, aleluia, de homens comuns, não. A igreja é feita de homens pecadores, arrependidos e salvos pela graça de Deus. Quem já foi alcançado pela graça, levante a mão, levante a face, levante a face. Eu sei que a gente está em pouca gente, mas a gente pode adorar, irmãos, e glorificar o nome do Senhor pela sua graça. É pela graça, a abundante graça, a maravilhosa graça que nós estamos aqui. Deus quer que vivamos coisas maiores, e vivemos coisas maiores quando nós nos observamos como pecadores e fazemos igual Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O Pedro, ele tinha essa característica, ele negou Jesus tanto quanto o Judas. Mas qual a diferença do Judas para o Pedro? O Judas, ele não se arrepende, ele não se humilha, ele não confessa, ele não tem a cara, ele não tem o brilho no rosto para chegar e dizer: eu errei, me perdoe, tem misericórdia de mim. O Judas não tem, mas o Pedro não. O Pedro, irmãos, o texto fala que quando ele negou Jesus a terceira vez que o galo cantou, o texto fala assim, e saiu dali e chorou. Como foi o choro? Quem é que lembra da adjetivação que tem? Amargamente. O que é chorar amargamente, irmãos? O que é? Com choro, com soluço, com desespero, rasgando as vestes, naquele espetáculo de humilhação judaica, colocando cinza sobre a cabeça, rasgando as vestes e dizendo: eu preciso da misericórdia. Irmãos, a gente precisa fazer isso também. Aleluia, levante a sua mão. Há perdão de Deus para você, há perdão de Deus para mim. E quando nós somos perdoados, Deus nos leva a viver coisas maiores. Deus nos leva a viver coisas maiores. Deus nos leva a viver coisas maiores. Deus tem coisas maiores para você, para sua casa, para sua família. Deus tem coisas maiores para nós. Quando é que nós vivemos coisas maiores? Em terceiro lugar, quando nós cedemos para Deus e para Jesus o que nós temos de melhor. No versículo de número 3 de Lucas 5, Jesus pediu o barco emprestado de Pedro, e o texto diz que Pedro lhe deu, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Tem hora que Jesus vai testando a nossa paciência. Veja que interessante, o Pedro tinha se frustrado na pesca, certo ou não? Aí Jesus vai e pede o barco emprestado, já dá uma irritação. Aí Jesus vai e pede para o Pedro afastar o barco da praia. E quando você afasta o barco da praia, ô Fran, quando você afasta o barco da praia, o barco fica sem apoio, você precisa ter um batel, você precisa ter alguma coisa para segurar ele lá, porque se ele estiver enfincado na areia, ele está preso ali pela areia. Mas se ele não estiver fincado na areia e estiver só na água, o vento vai levando ele embora, aquele barco vai embora. Como é que você faz para manter o barco no lugar? Só tem um jeito, você tem que ter ali um batel, você tem que ter ali algum tipo de âncora, alguma coisa. É isso que você precisa para sustentar. Mas se você não tiver nem batel e nem âncora, precisa ficar um homem dentro da água, no limite, antes da água tomar aqui as suas
tampar a sua narina, o homem deve ficar na água segurando o barco. Jesus, ele testou Pedro. Primeiro, me dá seu barco. Segundo, afasta. Terceiro, fica segurando esse barco aí, até que eu pregue. E Jesus, irmãos, ao invés de fazer um sermão correndo, igual eu estou aqui correndo para a gente não passar muito, Jesus, ele vai lá, se assenta tranquilo e conversa como se estivesse tomando um chá da tarde em Londres. Ele está tranquilo, Jesus, e ele vai ensinando e batendo um papo com a multidão, e ouvindo, e respondendo, e perguntando, quando ele termina de pregar lá para as tantas, o Pedro já está mais esgotado do que estava antes. Mas aí é Jesus que olha para ele e diz: eu sei que você, meu filho, está frustrado, mas eu tenho uma palavra para você. Lança-te ao mar alto, vai nas águas mais profundas, e lá, aleluia, você lance a rede do lado direito, e você vai ter uma grande e maravilhosa pesca. Oh, glória! O que a gente tem para entregar para Jesus? O que Jesus pede de nós, que nós podemos consagrar para Ele? Tem gente, aleluia, que tem a voz, consagre a sua voz para Ele. Tem gente que tem a mente, uma mente poderosa, capaz, uma capacidade intelectual acima da média, entregue para Ele. Tem gente que tem a força física, a destreza física, entrega para Ele. Tem gente que tem a capacidade de arrebanhar os outros, entrega tudo isso para Jesus. Eu não sei qual é o barco que você tem, pastor. Eu não tenho barco, é claro, estou falando aqui de forma figurada. Eu estou dizendo aqui o barco de forma figurada. Você não tem barco, mas você tem voz. Você tem habilidade na pregação, habilidade no louvor, habilidade na gestão, na administração. Você tem habilidade de agremiar pessoas. Você tem habilidade financeira, condições financeiras que pode investir na obra. O que você tem, coloca à disposição do reino de Deus. Coloca à disposição de Jesus. Entrega teu barco, entrega teu barco, entrega teu barco, entrega seu tempo, entrega sua força, entrega o que você tem. E você vai viver coisas maiores, maiores, e maiores, e maiores, e maiores. Alamachura bacandaramai. Deus quer que vivamos coisas maiores. Eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King Jr., que o Martin Luther King Jr. ele diz o seguinte: aquilo que eu retive eu perdi, mas aquilo que eu coloquei na mão de Deus, Deus prosperou e eu só ganhei. O que você guarda para você, o que você retém, é dissolvido na sua própria mão. Mas aquilo que você abre a mão e disponibiliza para o Senhor, e diz: Senhor, tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E tem gente que tem muito, porque Jesus falou que na distribuição de dons, alguns receberam 5, outros receberam 2 e outros receberam 1. Talvez você não seja o de 5, e talvez seja. Talvez você não seja o de 2, e talvez seja. Mas talvez você seja aquele que é de 1 só. Não enterre o que você tem, entrega para Deus, entrega para Jesus, e Jesus vai fazer com que nós vivamos coisas maiores. Eu quero terminando aqui dizendo o seguinte: quando é que vivemos coisas maiores? Quando nós estamos dispostos a atendermos a palavra de Jesus. Eu achei bacana o texto que o irmão José leu aqui, porque o irmão José, ele leu Deuteronômio capítulo de número 28, e ali tem as bênçãos condicionadas a quê? Condicionadas a ouvirmos a voz de Deus. O que é que diz Lucas 5,4? Diz o texto lá: e quando acabou de falar, ele disse a Simão, ele falou a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E o Pedro não questionou, o Pedro ele não olhou as dificuldades, pelo contrário, o Pedro avançou, cumpriu o que Jesus falou e viveu coisas maiores. Tem gente que questiona muito, tem gente que reluta muito, tem gente que é resistente a ouvir a voz de Jesus, mas tem aqueles que são afoitos, e os afoitos são bons. O que é ser afoito? O que é ser afoito? Esse aí, irmão aí é muito afoito. O que é isso? Afoito é um irmão determinado. O afoito, ele é determinado. Quando você fala com ele, ele vai lá e faz. Ele não sabe nem o que é para fazer, mas ele vai.
Aí depois você tem que ficar equilibrando ele, né? É melhor você controlar um afoito do que ter que levantar um anestesiado. É melhor que você controle um afoito, porque o afoito, ele está com gana, ele está com vontade, ele está com desejo. E nós precisamos ter esse desejo acima de tudo para cumprirmos a palavra de Deus. Deus dá 3 ordens: vai ao mar alto, ou seja, busque profundidade, lança a rede, ou seja, faz a sua parte, e vai do lado direito, tenha foco. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai viver coisas maiores, maiores e maiores. Quem quer viver coisas maiores? Quem quer seguir Jesus com radicalidade? Levante a mão, vai dando glória. Quem quer seguir Jesus com radicalidade? Quem quer, aleluia, glória a Deus, confessar os seus pecados e receber o perdão de Jesus? Quem quer ceder o que tem de valor para Jesus? Quem quer ouvir a palavra poderosa, maravilhosa e gloriosa de Jesus? Diga comigo, Jesus. Diga comigo, Jesus vai me levar a coisas maiores. Diga, e serão tão maiores que eu poderei dividi-las. Diga, e serão tão maiores que eu poderei dividi-las. Irmãos, prestem atenção aqui nas hipérboles. Mas que a hipérbole, ela é uma figura de linguagem, mas que tem a ver com um inflacionamento, vamos falar assim, né? Um inflacionamento, mas que nem sempre tem a ver com a realidade. Aqui nós estamos falando de uma hipérbole que é algo real, que descreve um superlativo, que descreve um acréscimo. O Senhor vai e fala para ele: vai ao mar alto, quer dizer, algo mais profundo. Aqui já é maior. Vai nas áreas que você nunca foi. Vai nos ambientes que você nunca foi. Você já bateu em várias portas, não bateu? E essas portas não estão fechadas? Mas tem outras portas. Bate nas outras portas, que através dessas outras portas Deus pode te abrir uma porta grandiosa e te fazer coisas extraordinárias, coisas maiores. Aí Deus vai e fala: lança-te ao mar alto. Aí depois o Senhor vai e fala para ele assim: olha, lança do lado direito, né? Lance a tua rede, faz a tua parte, lança do lado direito. Aí o texto fala que eles pescaram poucos peixes, irmãos. Eles pescaram muitos peixes. Franco, continua a leitura aqui para nós, desce mais um pouquinho. Olha o versículo de número 5, por gentileza. Versículo Lucas 5. Aí tem que escrever, né? Não dá para ir um por um, né? Dá? Eu quero acompanhar com os irmãos. Eu sei que os irmãos aqui gostam da palavra, gostam da Bíblia. Então vamos ler a palavra de Deus, é bom. Lucas 5:5. Deu uma travada? Então, vamos abrir o texto. Lucas 5. Está com ele aberto? Então, eu quero que o irmão leia aí para mim o versículo 6. Lucas 5:6. Olha o texto, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E fazendo assim, colheram o quê? Uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Presta atenção, ô Madalena, presta atenção. As redes eram propícias para pegar os peixes que tinham no mar da Galileia, e as redes eram capazes de aguentar na sua carga máxima. Por exemplo, um caminhão tem carga máxima? Um caminhão tem limite de carga? Um andaime tem limite de carga? Uma cadeira tem limite de carga? Eu tenho medo de sentar nessas cadeiras brancas aí, ó, que eu já caí, porque a cadeira tem limite de carga. Essa cadeira aí, 90 quilos, você fica bem. Quando você chega com 100 quilos, 120, você já começa a clamar mais a Deus. Por quê? Porque essas cadeiras têm limite de carga. A rede, ela também tem limite de carga, por causa do fio dela. A rede é feita de fios, e aqueles fios ali de nylon, alguma coisa assim, ou de cipó, alguma coisa, aquele fio tem um limite de carga. Mas aquele limite de carga tem a ver com a sua carga total. Vamos supor que a rede aguentasse, vamos dizer, 200 quilos. Era a carga máxima. Para romper,
tinha que ter um superávit, tinha que ser inflacionada. Entende o que eu estou dizendo? Não podia só ser o limite da rede, tinha que ser uma quantidade, Fran, da rede, que era uma quantidade tão alarmante, pastor, que ia rompendo a rede. A rede vai rasgando, a rede vai rompendo. Eu quero falar uma coisa para os irmãos: tem hora que Deus nos leva a coisas grandes, que ou a gente racha com o passado, ou a gente não está pronto para viver. A gente tem que abrir com o passado, a gente tem que rachar, a gente tem que deixar extrapolar a bênção de Deus. Quando nós vamos... o texto fala que ela ia quase rompendo, né? Mas tem hora que Deus nos leva a essas rupturas. O texto fala lá: e rompia-se-lhes as redes iam ali no limite delas. Beleza, uma bênção tão grande que as redes, que era o material que tinha um limite, foram testadas até o limite. Agora vai lá, o versículo 7, vamos ver. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E os companheiros, eles fizeram o que, irmãos? Eles foram, só que o texto fala que encheram os barcos. Então vejam, as redes superlotadas, os barcos superlotados. E olha, o texto fala: de tal maneira que quase iam a quê, irmãos? O que está escrito ali? A pique. O que é ir a pique? O que é ir a pique? O que é ir a pique? Ir a pique é que ele estava quase naufragando.